O Senac Sergipe é uma rede de 6 unidades e 3 carretas-escola que se movimentam para transformar vidas. Não estamos só formando trabalhadores, mas protagonistas. Preparamos pessoas que comandam suas trajetórias. Estamos prontos para levar o Senac ainda mais longe, com novas unidades, a novos patamares, com a criação de uma faculdade de tecnologia. O Sistema Comércio é de excelência na qualificação de mão de obra e transforma desafios em oportunidades, abrindo caminhos para o comerciário. Porque cuidar de pessoas nos aproxima. Bem-vindos ao Senac em Rede, muito prazer, eu sou Franklin Timóteo e aqui no Senac em Rede nós exploramos histórias inspiradoras, iniciativas transformadoras e ideias que impactam aqui no nosso estado de Sergipe. No episódio de hoje falaremos sobre o ecossistema de inovação em Sergipe e a contribuição de um grande protagonista neste cenário. O nosso convidado de hoje é o Paulo do Eirado Dias Filho, uma figura marcante na educação, tecnologia e empreendedorismo em Sergipe. Ele é pedagogo, especialista em pedagogia empresarial e traz uma trajetória incrível, desde o programa Interleges, desde o programa Interleges no Senado Federal até o impacto que vem gerando no Sebrae e no Senac. Seja muito bem-vindo, Paulo. Conosco também o nosso querido Adalberto Trindade, que é diretor de educação profissional aqui do Senac Sergipe. Muito boa tarde. E o Roger Barros, que é coordenador da Câmara de Tecnologia da FEComércio. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos a esse bate-papo aqui no Senac em Rede. Boa tarde, Franklin. Satisfação estar hoje, com a presença sua, Paulo do Eirado sendo o nosso entrevistado, um ícone aqui, não no estado de Sergipe, mas no Brasil, pelos projetos, pelo trabalho que ele desenvolve. E Roger como coordenador da Câmara de Tecnologia aqui da Federação do Comércio. Então é uma honra estar presente aqui com vocês. Paulo, nós gostaríamos de falar alguma coisa, Roger? Quer se apresentar também? Boa tarde a todos, um prazer novamente estar aqui nesse podcast do Senac, um programa que está trazendo informação, conteúdo de alta qualidade aí para os sergipanos, e hoje na companhia aí de pessoas nobres, como o nosso convidado Paulo do Eirado, conheço de longas datas aí, não vou dizer quanto tempo, porque senão denuncia a nossa idade, do diretor aqui do Senac, o Adalberto. Então é um prazer estar aqui novamente para debater sobre um tema tão importante que é sobre ecossistema de inovação aqui no nosso estado e empreendedorismo. Paulo, para a gente iniciar então o Senac em Rede de hoje, a gente queria te conhecer um pouco. Então. Eu queria que você falasse brevemente sobre a sua história, sobre a sua imersão. Bom, primeiro eu quero mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui junto de amigos, aliás, uma casa amiga, que eu tenho um apreço e tenho uma experiência que passei aqui no Senac muito rica, muito boa e inesquecível. Então, realmente, é engrandecedor. Agora, com relação à minha trajetória, eu sempre fui uma pessoa muito ligada às ciências exatas, Cheguei a estudar engenharia civil na Universidade Federal da Bahia, embora não terminei o curso, mas desde o primeiro ano de faculdade trabalhando já como programador, com COBOL, em grandes empresas, Banco Econômico, trabalhei para Caraíba Metais. E ao longo dessa trajetória, eu como programador, como analista de sistema, comecei a ser muito requisitado pelos usuários de um modo geral, porque eu era, vamos dizer, amigável da forma de produzir os algoritmos, a programação, para botar sempre o computador para trabalhar para o usuário, para aquele que precisa do computador nas suas rotinas. Então isso terminou me guindando, de certa forma, a trabalhar com a educação. Então, quando eu precisava de treinamentos para uso dos recursos de informática que estava começando nessa época a se popularizar, vamos dizer assim, a tornar mais descentralizado dentro das grandes empresas, aí eu sempre estava sendo arrastado para ir treinar o usuário, para ajudar, sentar do lado e tal, e quebrando ali o gelo, e a forma de... que era realmente muito difícil, O computador não era tão amigável como hoje, era tudo na base realmente da escrita, de responder e tal, e tinha muitas falhas ainda na forma de fazer, vamos dizer assim, a crítica, a correção de dados e tal. Então a gente tinha que estar sempre muito próximo. E aí vim nessa trajetória e fui me aproximando mais e mais e mais da educação.
E aí minha esposa se especializou, e nós fomos morar em São Paulo para que ela pudesse fazer essa formação, né, em pedagogia Waldorf. E aí eu me apaixonei de vez pela educação, né, além da esposa. E a gente veio nessa trajetória e até hoje somos mantenedores, né, de um instituto, o Instituto Social Micael, que trabalha com a proposta de formar professores com essa pedagogia e que terminei me envolvendo bastante e fui estudar pedagogia, né, terminei me formando nessa área e realmente é o que me atrai mais e que me dá mais satisfação, sabe? Porque eu acho que é o elemento transformador. A tecnologia, ela precisa ser humanizada. E esse é o trabalho que a gente tem que ter assim como prioridade para fazer bom uso dessa tecnologia, porque ela é muito importante e muito boa, mas desde que bem utilizada, desde que a serviço também do ser humano, né? Então, nesse sentido, eu sempre apostei muito nisso e acredito. Por isso eu tenho um pé ligado, de certa forma, à tecnologia e o outro na educação. Então, eu vou buscando aí a trajetória mais ou menos por esse caminho. Você fala de um projeto e de um processo de humanização na tecnologia. E o Interlegis, ele tem essa perspectiva macro, né? Do Brasil inteiro, um país com uma dimensão continental. Como entender esse processo do passado até hoje? Existiu uma dinâmica... É interessante, porque o Interleg, né, que está sendo comentado, eu participei dele em 1991, na época do lançamento dele. E eu era coordenador de informática da Assembleia Legislativa aqui de Sergipe, né? Então, era um trabalho que era para interligar, criar uma rede virtual do Poder Legislativo. Olha que nós estamos falando em 1991, antes, né, da popularização da internet. A internet nem era disponível nessa época para as pessoas. Então, uma visão realmente muito evoluída para a época, e esse Interleg até hoje existe e presta um excelente serviço dentro da comunidade do Poder Legislativo no país. Certo. Tem no Senac você foi responsável, então, por atender e por dinamizar entre as unidades e atender diversos municípios também nesse sentido, né? Como as câmaras municipais já se utilizam também do Interlegis, existe um olhar legislativo aí. Eu me afastei, né, do Poder Legislativo, né, já há um bom tempo, mas ficou realmente a marca da inovação, né? Já que a gente está pensando aqui em movimentos de inovação e de que forma a inovação agrega valor ao trabalho e enriquece as construções, né? Você pega a década de 90, ainda sem a internet comercial, que é disponível como nós temos hoje, né? Só quem usava a internet eram os serviços militares e as universidades, até então, né? E aí, de uma hora para outra, foi aberto para o domínio público. E é interessante que, no Brasil, em 1992, nós tivemos a ECO 92, que foi um marco histórico na discussão das questões ambientais em todo o mundo. Foi talvez a reunião com o maior número de chefes de Estado que já teve na história até hoje. Ano de Olimpíada e ano do ECO 92. Pois né? E aí ficaram duas grandes heranças do ponto de vista tecnológico para o Brasil com a ECO 92. Uma foi a internet, que já na ECO 92 foi utilizada pelos chefes de Estado, né, e os setores de comunicação dos diversos países, como uma extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que cedeu um ponto, interligando, mas era uma internet totalmente diferente dessa de hoje, era só texto, né, não tinha a web e tal. E alguns chefes de Estado exigiram telefone móvel. E aí a Telerge implantou 400 celulares para atender a ECO 92. Então a telefonia celular e a internet ganharam acesso popular pela primeira vez no Brasil, né, através da ECO 92. É um marco assim que as pessoas não estão muito atentas, né? E vai fazer 35 anos daqui a pouco esse assunto, 33 agora, mas que é uma realidade. Então, essa trajetória, né, da tecnologia e tal, ela vem sempre trazendo, às vezes, grandes benefícios e, muitas vezes, a gente vai incorporando na nossa cultura, no nosso dia a dia, mas nem percebe as grandes manobras e vamos dizer assim, capacidades de persuasão, de convencimento e não sei o quê, para implantar essas mudanças, porque sempre tem áreas resistentes, né?
Nós estamos hoje na internet, apresentando esse conteúdo na internet. Em 92, você fala que era apenas mensagem de texto. O que muda nessa concepção, na perspectiva mesmo do estudo, do uso, da prática, até a gente chegar a essa humanização? Então, vamos lá. A internet, do jeito que ela foi disponibilizada inicialmente, ela contribuía muito para a comunicação, mas inicialmente, né, não existia essa web com imagens gráficas, com vídeos, com fotografias, etc. Então era muito na base do texto. Era uma espécie de telegrama que você fazia de maneira mais ágil e com corretor automático, algumas vantagens assim, mas a rigor o computador, ainda nessa época, ele era um grande emulador, simulador de outras tecnologias. Então você usava o computador para assistir televisão, ou usava para ouvir música, ou usava como máquina de escrever, ou como calculadora, né? Mas quem é o computador? E aí, nessa década ainda, você tem uma figura que eu não recordo o nome, mas que era presidente da Sun Microsystems, ela era a segunda maior fabricante de computadores no mundo. E ele dizia que o computador é a rede. Ninguém conseguia entender isso, né? Que rede é essa? E hoje a gente vivencia isso, né? Então a internet ela só ganhou sua linguagem própria e insubstituível por outra mídia a partir da hora que começou a haver colaboração. O primeiro grande movimento de colaboração na internet veio com o Linux. Então, programadores do mundo inteiro, de forma voluntária, foram construindo esse sistema, que é um sistema fantástico, até hoje aí, muito usado, e que foi feito com código aberto, né? Então as pessoas podiam até aprimorar, reformar e tal, desde que entendesse bem da linguagem. E esse Linux foi uma experiência de colocar pessoas do mundo inteiro trabalhando juntos, né? Como que até então só se podia fazer isso de maneira mais presencial, vamos dizer assim, né? Então a linguagem surge aí e hoje está perfeitamente consolidada com as redes sociais. Você não tem outra mídia que você possa trabalhar que não seja a própria internet, né? Então a internet ganhou uma identidade própria que só cabe a ela e que nós estamos vivenciando essa época hoje aí, né? Eu estou resgatando aí um pouco da memória, trazendo um pouco dessa trajetória, né? Que felizmente pude acompanhar de perto muitas dessas coisas. Adalberto, eu acho importante, Paulo, resgatar isso, porque as novas gerações, né, que estão chegando aí, geração Z, milênios e tal, não sabem essa passagem anterior, né? Já encontraram esse mundo, já nasceram digital, né? Enquanto a gente veio do analógico e passou para o digital. Está tentando passar ainda, né? E a gente vê, né, o nascimento, como você disse, né, da web e tal, e do Linux. Um fator ainda continua sendo importante nesse meio, né? Surge isso num ambiente colaborativo, né? Pessoas do mundo inteiro colaborando, construiu algo, né, muito interessante. E nesse ambiente de inovação que a gente vive, essa palavra é palavra-chave para que um ecossistema dê certo, né? Então, você vê, resgatando a história, você vê que a colaboração faz toda a diferença num movimento como esse, como cresce, como, né, consegue desenvolver novas tecnologias, novos produtos, novas soluções. Então, isso é um resgate importante para que as pessoas vejam a importância de colaborar, né? Inclusive lá no Silicon Valley, né? Eles têm muito esse ditado lá, né? Give first and give back, né? Em inglês, né? Dê primeiro e depois tenha um resultado, né? Receba. E aqui no Brasil a gente ainda tem a cultura de querer receber primeiro para depois dar. Então, essa questão do ambiente colaborativo faz toda a diferença. Pois é. E acrescentar aqui uma coisa assim que eu acho que é importante, aí eu peço até perdão por minha formação em pedagogia, mas é porque quando a gente fala em inovação, é uma palavra de repente que está na moda, todo mundo acha interessante e tal, e entende que é o futuro, mas o que é inovação efetivamente, né? Acontece o quê? Que nós vivemos num processo industrial em que os produtos tendem a ir copiando aqueles que são os de mais sucesso e vão ficando todos iguais. Então você olha os carros hoje na rua, se você não chegar perto para ler a marca, você não sabe quem é o fabricante, porque os carros, né, os formatos e tal, são muito parecidos, são todos eles muito homogeneizados. E aí, o que é que precisa fazer para diferenciar o seu produto? É inovar. Você criar alguma coisa que diferencia, né, dentro daquele mundo ali altamente competitivo,
para diferenciar e você respirar um pouco de ar puro, sabendo que logo vão lhe copiar, né? Então, se você sai na frente, daqui a pouco vai aparecer um bocado de outros produtos muito parecidos ou até superiores ao seu, e você precisa inovar de novo para ir mantendo a diferenciação. Mas o que a gente precisa entender de uma maneira mais conceitual é que a inovação, ela só acontece quando a gente vincula a uma origem. Porque o que é a commodity, né? Comprar minério de ferro. De repente, tanto faz comprar do Brasil, comprar do Chile, ou comprar de outro país que produza. O produto, em princípio, é o mesmo, né? As diferenças são muito pequenas. Aí você vai escolher pelo preço. Já que é tudo igual, né? A soja, o minério de ferro, o petróleo. Então, eu quero o mais barato. E aí começa uma competição difícil de sobrevivência para a própria indústria, para a própria economia. Então, buscando diferenciar, você diz, eu quero, por exemplo, energia elétrica. Se tivesse vários fornecedores e dissesse, olha, eu dou energia elétrica 110 volts, assim, assado e tal, não sei o que e tal, tudo dentro do padrão, você vai escolher qual? Mais barato. Mais barato. Não é assim? Bem simples. Mas se alguém dá energia elétrica dizendo que a origem dela é de energia solar, por exemplo, e você, com responsabilidade ambiental, aceita até pagar um pouco mais caro por essa, aí está diferenciado, vinculou uma origem, tá? Então, a origem faz parte da inovação. Todo produto inovador tem uma origem totalmente ligada a ele, né? Seja uma grande marca tipo Apple, tal, você sabe o que é aquilo ali. Então, esse é o caminho, é criar realmente um diferencial em que seu produto seja reconhecido como seu, em qualquer lugar, em qualquer instância. Aí você tem você como origem, né? Sua indústria como origem daquele produto, daquele serviço, né? Inovação não é só produto. Se tratando desse processo, e aí vem um pouco dessa epistemologia que você nos explica. Eu não sei se é a minha geração, eu ainda vivi a geração talvez seja a última, né? Da datilografia, do mimeógrafo, né? Eu ainda passei pelo processo de digitalização e hoje eu tenho um filho de 15 anos que já nasceu na era da pinça, né? Na era do touch, na era da modernidade. E eu fico me perguntando, e acho que cabe a todos aqui a reflexão, no sentido de que a gente tem percebido que algumas dessas inovações, ou talvez algum desses artifícios da inovação, acabam vivendo um processo de loop. A gente está vivenciando um processo, talvez, de retorno de algumas práticas que tinham sido perdidas. A fotografia voltou a ser impressa. O LP hoje está muito refinado. Há um tempo atrás eu tenho um tocador de disco em casa e aquilo era matéria assim, não quero, mas hoje ele está super caro porque virou um item de luxo. As pessoas que vendiam aqui no mercado charme, né? Mudou, entrou um charme, né? Aí os aplicativos de fotografia já estão utilizando filtros que trazem um olhar do passado, vintage e tal. É isso mesmo. Isso também é inovação, isso também é... Mas vamos lá. Toda abertura de novos produtos, novos mercados, etc., não elimina os demais, né? Se você olhar para o cenário hoje, eu tenho pessoas, por exemplo, criando gado com um nível altíssimo de confinamento, de precisão, de conversão energética, isso e aquilo, na nutrição dos animais, etc. Tal. Mas tem gente que cria gado como se criava 200 anos atrás, da mesma forma, né? Todo mundo convivendo ao mesmo tempo. O que acontece é que esses que estão com menos tecnologia vão perdendo competitividade e costumam normalmente reclamar de que a concorrência está muito apertada. Mas às vezes não é um problema de concorrência, é um problema de que perdeu o trem da história, de certa forma, e aí vai ficando para trás, ou precisa diferenciar o seu produto, né? E diz, mas meu boi é criado no capim. Então é esse que eu quero, porque de repente não tem química aí na alimentação, sei lá. Então essa é a trajetória. Então você precisa saber conviver com esses ambientes, né? O fato de ter surgido o aplicativo para carro, né? Para Uber, etc., não eliminou o táxi, que não eliminou o ônibus, que não eliminou e tal, né? O LP hoje de repente está aí virando objeto de charme e tal, né? O vinil, como se chama. Então acho que tudo isso vai ganhando uma amplitude nas opções que as pessoas têm, e isso vai tornando a sociedade mais complexa, né? Eu tenho um brasileiro astronauta e tenho um brasileiro que vive com a mesma prática cultural da época do descobrimento,
Então está todo mundo convivendo, né, no mesmo país, no mesmo período, e com hábitos e com focos e com mindsets totalmente diferenciados. Então eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, né? Que as tecnologias novas venham, que sejam muito bem-vindas, mas que a gente também saiba não impor como uma obrigação, não ter que fazer uma coisa, vamos dizer assim, mais impositiva mesmo, que obriga as pessoas a migrarem e tal. Eu trouxe aqui até exemplos, né? Então eu tenho, por exemplo, isso aqui, um celular que foi altamente disruptivo quando foi lançado, né? Porque lhe permitia mobilidade. Você andar no carro falando no celular era coisa de mágico ou de feiticeiro. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Vou mostrar aqui, tá, Ramon? Foi o primeiro telefone lá de casa, viu? Era mais barato do que você ter uma linha telefônica, né? Telefônica era muito caro. Então, em 94, meu pai preferiu investir num celular com 3 dígitos ainda na frente, sem identificador de chamada, né? Bem analógico, assim e tal. Analógico. Analógico. Tá, e tem 10 números só na memória. Então, se é uma família muito numerosa, você ia ter que deixar alguns parentes de fora. Aí, desse aparelho, a gente vai para uma outra configuração miniaturizada, né? Bem mais eficiente e tal, é digital, mas a rigor, a passagem desse para esse é uma melhoria, vamos dizer, incremental, porque em termos de experiência do usuário faz muita diferença, né? Você usava para falar só, então continua fazendo a mesma coisa que o de cá. Tinha um pouco mais de memória para agenda e tal, né? Aí quando você vem para isso, o smartphone, aí há uma disruptura profunda, né? Porque aqui eu não só eliminei, vamos dizer, esses telefones que só serviam para falar, como eu acrescentei N outros serviços, né? De fotografia, de agenda, de secretária eletrônica, de correio, de um mundo de coisa que está aqui. Hoje é um computador completíssimo, né? E com todo esse acesso à rede para imagens gráficas e tudo. Então, isso é inovação, né? Acontecendo, e eu trouxe aqui um exemplo de produto de largo consumo que todo mundo usa, todo mundo deseja, e que está aí, né? Implicando no nosso dia a dia. Então, se olhar, esse aparelho aqui, quando eu comprei, foi em 96. Custava $1.000. Esse daqui que eu comprei agora, né? Foi muito menos de $1.000. Né? Então, embora você vá acrescentando, né, N funções e funcionalidades, etc., mas a rigor a gente não teve um aumento no preço. Você vê o que é ganho de produtividade e de competição, né? Uma outra história do Alberto. Paulo, receber sua visita aqui com o Roger, né? A gente está recebendo uma aula realmente nesse podcast. E eu fiquei assim muito feliz na presença de vocês, porque também foram os criadores, os iniciadores do Inova Sergipe. Como é que está esse processo? Perdoe, Inova Mais Sergipe. Inova Mais Sergipe. Como está esse processo, vocês que fazem parte ou fizeram parte do início, como essa criação e como foi esse processo para chegar até hoje, nesse processo de ressignificar ou de trazer também as novas cabeças pensantes para esse processo e dar uma continuidade num projeto tão auspicioso. Roger, por favor. Roberto, realmente, né, para o que a gente tem hoje aqui em Sergipe, né, em termos de um ecossistema de inovação, realmente lá nos meados ali de 2017, né, eu ainda como coordenador da Câmara, o Paulo Doirado aqui, diretor do SENAC, né, começamos a pensar, né, de como a gente poderia agregar aí os vários atores que compõem o ecossistema de inovação, né, que eu estou falando da academia, né, as universidades, faculdades, né, IFES e outros, os governos, né, em todas as suas esferas, né, as empresas privadas, né, o Sistema S como um todo, né, SEBRAE, SENAI, né, IFES, FIAS, entre outros, e também, né, a comunidade como toda, a sociedade envolvida. Então, era um grande desafio porque nós, né, como eu disse,
lembrando a minha fala anterior, nós não tínhamos e ainda continua sendo um desafio nosso grande criar em Sergipe um ambiente colaborativo, né? Essas entidades, esses atores trabalhavam muito de forma autônoma, individualizada, e o grande desafio nosso, né, Paulo, naquela época era justamente unir os elos dessa cadeia, né? Conseguimos um movimento aí de começar a inserir todos esses atores dentro desse movimento. Fazíamos reuniões itinerantes, né, em cada ator desse, até para conhecer o que é que ele estava fazendo em termos de inovação, de empreendedorismo, catalogar tudo isso e para a gente depois criar um planejamento estratégico dentro do Movimento Nova Sergipe, de várias ações coordenadas para que a gente pudesse, né, dar os primeiros passos em direção ao que a gente está vendo hoje já se desdobrando, né, com vários ambientes de inovação aqui no estado, né? As políticas de inovação, seja ela da esfera municipal e estadual, sendo homologadas como leis, né? Isso abre um espaço, sedimenta, né, facilita a relação público-privada. Então, tudo isso é uma luta, né, que o pessoal que vê acontecendo não sabe o histórico disso para trazer isso para essa realidade de hoje. Então, realmente são desafios, temos muitos pela frente ainda, né? Precisamos avançar ainda muito mais, mas eu diria, do que a gente começou lá, né, Paulo, em 2017 e hoje, 2024, estamos colhendo alguns frutos da semente plantada lá. Pois é, então, é um movimento, né, que tem que ter um início, tem que ter uma articulação, mas que a rigor todos os atores são importantes, todos precisam, de certa forma, se sentirem também engajados e representados dentro desse movimento, porque só assim existe ambiente favorável à inovação, à criação de startups, né, desses negócios novos hoje, que são geradores de valor, né, que diferenciam, que vão trazer origem. O produto é sergipano, foi criado lá na pessoal do Vale não sei qual, né? Uhum. Então essas são as nossas evidências, vamos dizer assim, para a criação desse ambiente favorável. Mas é um ambiente que envolve governos, como foi dito, envolve indústria, envolve empresas, envolve financiadores, envolve escolas, envolve universidade, envolve os institutos. Então todo mundo tem que dar a sua colaboração, mas nós precisamos ter, e essa é a proposta, né, do Inova Mais Sergipe, é um vetor de direcionamento para que todo mundo se junte naquela mesma direção e vá, vamos dizer, aumentando o componente desse vetor e dando força a esse movimento, de forma que venha a ser um ambiente que possa abrigar, inclusive, jovens e outros que já desenvolvam a mentalidade também nessa direção, uma cultura voltada à inovação como geração de valor para os produtos, para os serviços, inclusive, especialmente aqueles que sejam originalmente sergipanos. As empresas hoje, se tratando de Sergipe, dessa economia criativa que de fato movimenta essa mesma cadeia, as empresas hoje estão abertas? Você sente essa abertura para esse processo de entendimento do ecossistema, do entendimento e da aceitação da inovação? Ou a gente ainda barra com um tradicionalismo, assim, algumas vertentes? Veja, a gente no Brasil vive uma luta, como o pessoal diz, né? Tem que matar um leão por dia. Então, a gente percebe que a luta pela sobrevivência das empresas, de um modo geral, já é uma coisa de grande desafio. Então, a gente precisa ter um ambiente também mais favorável, vamos dizer assim, a mais amigável para o empresário, para a empresa, para que ela tenha a liberdade de ser mais propositiva também, de aderir a movimentos que vão agregar mais valor ao produto dela. Então, muitas vezes, a empresa está muito mais preocupada com a questão tributária, ou a questão de mercados, ou a questão da logística, né? Algumas deficiências, algumas dificuldades que nós temos, e que não está sobrando muito espaço para se pensar muito no futuro, né? O presente é meio esmagador nesse sentido. Então, o que a gente deseja é que esse ambiente ele seja sensível a olhar para o que já está posto. Porque o nível de desenvolvimento de produtos inovadores e de patentes nas indústrias brasileiras ainda é muito aquém
das médias internacionais. Tá? Então, a gente até tem uma produção acadêmica boa para patentes e produção de inovação não, mas de inventos, né, dentro das universidades, mas para que esse invento se torne uma inovação, ele vai ter que virar assim, um emissor de nota fiscal. Tem que virar negócio. E esse passo nós estamos ainda engateando no Brasil. As políticas públicas de fomento ao desenvolvimento de patentes, etc., são muito voltadas para o ambiente acadêmico. O passo seguinte é um passo longo ainda. Não é fácil tirar da universidade uma patente e fazê-la se transformar num produto de mercado. A caminhada futura talvez seja maior do que a anterior, na escalada da maturidade tecnológica, né? O processo de importação desse uso dessa tecnologia parece que é mais fácil do que você fazer um investimento aqui, né? Com certeza, né? Ainda mais com a forma agressiva, vamos dizer assim, que a China tem, né? De estar inundando os mercados com produtos mais diversos. Então, a gente tem desafios e eu acho isso ótimo, viu? Não acho ruim, não. Acho que a oportunidade está aí e quem enxergar isso vai ver um grande espaço exatamente para construir uma trajetória profissional, uma trajetória de mercado, uma trajetória como empresário, sabe? Com grandes chances mesmo de... Porque potencial nós temos, com certeza. E eu acho, complementando o que o Paulo disse, essa distância, né, entre a academia, né, estou falando das universidades, faculdades, e o mercado, né, isso dificulta muito, né, porque onde está o celeiro, né, dos talentos, né, que é a universidade, né, a academia, distante do mercado, né? Não porque às vezes não queiram, mas a própria legislação nossa, da forma como foi criado esse modelo, não facilita essa relação das empresas com a universidade, né? Exatamente. E a gente já viu alguns avanços aqui, por exemplo, falando da nossa universidade pública, né? A UFES, você ter hoje lá, por exemplo, um centro de empreendedorismo dentro da UFES, já é um grande avanço. Tem uma agência lá, a JITSE, que é da parte também da agência de desenvolvimento. Temos na parte privada, né, da qual o Paulo faz parte lá do ITP, o Instituto, temos a UNIT aqui, onde temos o Tiradentes Innovation Center, um ambiente de inovação dentro da UNIT, um espaço, né, inovador, que não faz assim, diferença a qualquer lugar do mundo, de primeiro mundo, dentro da universidade aqui também de Sergipe. Então, assim, essa evolução, né, vem acontecendo. Poderia, né, Paulo? A gente gostaria a passos mais largos, porque essa relação universidade, né, mercado é muito importante até para quê? Para que a universidade direcione, né, os estudos e tal, para, né, apoiar o mercado aí nas suas soluções. E às vezes essa distância acaba, como o Paulo disse, criando lá N, né, projetos, N coisas que são interessantes, mas de repente não estão alinhados com a necessidade aí da população e da sociedade. O mercadinho Três Irmãos, que tem os três irmãos, ele tem a dificuldade pelo fato de já vir de geração em geração, né, com aquele mesmo modelo funcionário, ele tem a dificuldade de aceitar um novo software, de entender que o mercado é diferente, que a nota fiscal não chega, né, de que você precisa de um jovem aprendiz que talvez dê essa dinâmica para que a coisa aconteça, para que se digitalize, para que você chegue no novo, né, no novo público. É delicado. Esse processo ainda é... Viu, Franklin? A gente hoje vive uma situação interessante, porque a eficiência, né, que é tão almejada pelos processos administrativos e industriais, etc., termina sendo um caminho para a falência. É duro dizer isso, né? Mas o fato de que você entra num processo de muita eficiência naquilo que você faz, né, que você sabe fazer, e aí você também começa a resistir a mudar. Né? Como diz aquela história, né? Time que está ganhando não se mexe, só que a sociedade está mexendo, está mudando, e de repente você vai ficando para trás. Então a gente vê inúmeros casos clássicos, né? Uma Varig, por exemplo, que era uma companhia assim, altamente bem reconhecida, etc., e não aceitou botar as aeromoças de camiseta de malha, como é o padrão de hoje. Não é? Então, essa eficiência, às vezes, leva a uma situação de cristalização nos seus processos e você vai ficando, de repente, para trás, porque a sociedade muda, o mercado muda e você não consegue fazer esse acompanhamento. Né? A mesma coisa aconteceu com a Kodak e vários outros. Né? Eu poderia ter uma escola de datilografia hoje maravilhosa, altamente eficiente, mas para quem? Então,
muita atenção para os empresários aí. E você vê recentemente, né, e bem atual, né, agora, você vê uma empresa como a NVIDIA, né, que estava nadando de braçaça aí com inteligência artificial. Daqui a pouco vem uma empresa chinesa, DeepSeek, e aí, com investimento infinitamente menor do que a NVIDIA vinha fazendo, né, no lado dos Estados Unidos, conseguir lançar uma solução, né, de IA, né, tão boa quanto inovadora, e aí você vê de repente uma empresa perder, né, valor de mercado do dia para a noite. Então, como o Paulo disse, né, inovação é isso. Corra enquanto o outro não chegou perto. Né? Porque o conceito se absorve. E aí você vê que quem fica, né, nadando aí de braçada e achando que está no céu de cruzeiro, daqui a pouco ele está em uma situação difícil. Né? Então, a inovação, né, é um processo contínuo dentro do seu negócio. E também, Paulo, reforçando para as pessoas que estão nos ouvindo, que acham, e Paulo já contextuou isso muito bem, que inovação é uma coisa muito distante, é impossível, é só para, né, intelectuais ou algo muito... Mas inovar, né, inovar é fazer algo diferente e melhor, né? Seja um processo dentro da empresa, né, seja na forma de executar uma tarefa. Então, quer dizer, qualquer coisa que você mude, maximize, gere produtividade, elimine retrabalho, isso você já está inovando dentro do seu negócio. Eu queria trazer um pouco aqui, Paulo. Vamos lá. Com relação à inovação na educação. Você começou com a tecnologia, né? Depois migrou para a educação. Esse processo de inovação, na aprendizagem, na eficiência do compreender, como é que você entende que essa transformação, essa mudança possa acontecer? Porque a gente sabe que o processo de educação no Brasil ele é muito lento e um pouco complexo. Onde é que você pode ver uma transformação, trazendo uma inovação para dentro desse sistema educacional do nosso país? Então, Adalberto, é uma pergunta muito ampla, né? Porque a educação, na verdade, ela está dividida em várias modalidades, vários segmentos, né? Uma coisa é eu trabalhar, por exemplo, a educação infantil. Não tenho que inventar inovação para a educação infantil. Eu preciso dar às crianças a chance de conviver com as leis naturais, que a grande escola para criança pequena, até 7 anos de idade, é a própria natureza. É correr, brincar, rodar, é entender dessas leis que estão no mundo físico, que essa é a hora que elas têm para ganhar essas habilidades, né? E ela tem como prioridade o desenvolvimento do corpo físico dela nessa fase. Então não vamos ficar trazendo telas e outras coisas para creches e para pré-escola, porque só vai fazer mal. Não vai trazer benefício nenhum do ponto de vista pedagógico e educacional. O que a criança precisa nessa fase é a liberdade de poder correr, brincar, tomar sol e tal, desenhar, riscar e com liberdade, porque ela está ganhando ali habilidades que vão ser úteis para o resto da vida. Então a educação da pré-história permanece até hoje. Mas na pré-história não tinha essa educação infantil, né? Ficava com as mães mesmo e tal, era uma sociedade diferente nesse sentido. A inovação vem exatamente pela necessidade da creche e tal, né? Dessas mudanças sociais. Mas existem fatores, vamos dizer assim, que são de natureza biológica, sem ritmos que são biológicos. E a gente não pode atropelar ou abreviar determinadas vamos dizer assim, aquisições que a criança precisa fazer no ritmo dela, conforme a idade, etc. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, nesse sentido, tá? A gente hoje tem uma tendência a querer acelerar demais. Nunca a gente viveu tanto, em termos de longevidade, né, historicamente, e nunca quis encurtar tanto a infância. Pelo amor de Deus, né? É uma contradição terrível. Então a gente está... Do modo de vestir ao antecipar de etapas. Ao antecipar, querer que a criança seja alfabetizada precocemente. Bobagem. Está tirando energia do desenvolvimento físico dela. Está talvez comprometendo a saúde futura. Então, cada faixa etária, vamos dizer assim, né, na educação tem que ter um determinado cuidado, um determinado olhar e tal. Quando você pega do ensino médio para cima, e aí envolve educação profissional, envolve tudo isso, aí a gente pode falar perfeitamente em inovação no sentido, né, da questão do ambiente digital, de como conviver com tudo isso que está aí acontecendo. Mas a gente vê, por exemplo, que no ensino fundamental ficou proibido o uso de celular em sala de aula, né, por lei.
Então é porque, para chegar a isso, né, e contra as tendências de mercado, é porque está muito mais do que comprovado da necessidade realmente de estancar com esse movimento exagerado, né, do uso de telas e de passividade. Então seria assunto até para a gente fazer um debate mais interessante outro dia, aí, em outra oportunidade, porque existem realmente cuidados que nós precisamos ter com a educação, porque o ser humano continua sendo um ser humano. A gente evolui, a gente ganha algumas aquisições, mas perde outras também ao longo da trajetória, né? E essa existência humana, quando a gente diz que o homem é um animal racional, por exemplo, né? A gente está dizendo que ele é racional, e isso diferencia muito dos reinos em geral aí da natureza, mas continua sendo animal. Ninguém disse que deixou de ser animal, não. É animal racional. E esse animal está meio abandonado. E quem é o animal? É o sentir e o agir no mundo. Sem o racional, sem o freio, vamos dizer assim, né, do intelecto e tal. Então essa é que é a questão. A gente está dando importância demais ao intelecto, ao racional, e esqueceu que esse animal está presente. E isso aí vai se revelar na forma de problemas comportamentais, de inadequações do ponto de vista social e tal, né? O animal que são que não diferentes de especialidades, são coisas diferentes, né? Essa readequação. Esse animal precisa ser trabalhado, educado, ele precisa ser amadurecido na mesma proporção que o intelecto também, para criar uma coerência, né? Você tem um discurso e uma ação muito coerente. E outro projeto, Paulo, complementando essa parte, não só da inovação, Adalberto, no ensino médio, que eu lembro que, eu acho que ainda você no Sebrae fez um projeto bastante interessante, que foi levar para as escolas o tema empreendedorismo. Sim. Né, boa minha pergunta. Que isso, né, eu acho que a gente tem que, né, dar condições ao aluno, né, desde lá daquela época que está na escola e continuar na universidade, essas noções de empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo, porque se você pegar vários índices aí, né, Paulo até pode ter melhor isso, né, de formação quando a pessoa está na universidade, a quantidade de pessoas ainda, né, não que isso seja um impeditivo, né, mas que está na universidade sempre pensando em algum concurso público ou algo nesse sentido, né, e o nível de empreendedorismo, há um abismo muito grande, né, porque, na verdade, o país precisa de gente empreendedora, né, para gerar novos negócios, gerar emprego e renda para o país. E o país não vai absorver todo mundo dentro da parte estatal dele, certo? Fato, Então, esse incentivo, desde lá ao colégio, passando pela universidade, desse espírito empreendedor, de fazer com que o aluno comece a despertar, criar o que a gente chama um novo mindset, um novo modelo mental, para ser um futuro empreendedor. Isso, né, eu lembro que Paulo, quando da época do Sebrae, já começou isso, e espero que tenham continuado esse movimento. Fala um pouquinho para a gente, Paulo, dessa experiência de empreendedorismo junto com o Sebrae. Até onde sei, o projeto continua, né? Sofreu modificações naturais e tal, mas está presente. A questão é o seguinte, é que quando a gente fala em empreendedorismo para a educação, a gente tem que focar em uma ação que possa atingir a 100% dos alunos. Então, quando a gente pensa no empresário futuro, a gente está talvez com 10% ali de cada turma que vai ter, de repente, essa vocação. Eu acho ótimo, maravilhoso, não tenho nada contra não. Mas a gente amplia a visão do empreendedorismo para o seguinte, o empreendedor é aquele que constrói um sonho. Então, o pré-requisito para ser empreendedor é ter um sonho. Seja passar no concurso para o Ministério Público Federal, seja montar seu negócio, né? Então, é necessário ter um sonho. E o empreendedorismo na educação vai lhe dar as ferramentas para que você possa mirar no seu sonho e desenvolver uma trajetória mais otimizada, mais racional, mais lógica, né, para chegar nele. Então você vai ter ferramentas, que é o que a educação empreendedora dá aos alunos, para que ele possa realizar o sonho dele, é o projeto de vida dele que precisa ser trabalhado. Aí a gente atinge 100% dos alunos. Então tem um que de repente vai querer ser, sei lá, policial rodoviário, o outro quer ser agente de saúde, outro de repente quer ser empresário, quer ter uma loja de bicicleta muito boa ali no Siqueira, outro tal. Então tem lugar para todo mundo. E nós temos no Brasil uma característica vamos dizer, da alma do povo brasileiro muito forte de ser empreendedor.
muito, às vezes, por necessidade de sobrevivência. Sim. Né? Está todo mundo pensando em botar uma maquininha de caldo de cana na garagem ali para de noite, na hora que o povo do colégio está passando, você está ali rodando seu caldo de cana e tal, e ajudando na sobrevivência da família. Né? Então, essas são questões assim, estruturais que estão no Brasil. E quando a gente vai, principalmente para a escola pública, que tem a necessidade maior de busca de soluções de sobrevivência mesmo, de melhoria econômica, de mobilidade social, aí a gente tem que ter esse empreendedorismo muito mais presente, até porque muitos deles não acreditam que possam ser realizadores dos seus próprios desejos. Já são tolhidos, às vezes, né, pelo meio social, pelo ambiente e tal, que isso não é para você. E não é assim, não é? Então, eu acho que a educação tem que ter esse componente e tal. E o empreendedorismo está ligado ao fazer, ao realizar. E isso está muito fora da escola hoje, de modo geral. Os alunos são idealizadores, mas não são, de um modo geral, educados para serem realizadores. Aí o empreendedorismo traz esse componente que enriquece muito. E a gente falando, Adalberto, em educação profissional, né? A gente vê que é uma educação maravilhosa que tem no Brasil. Está todo mundo acostumado a falar mal de educação no Brasil, né? Mas vai falar mal da educação profissional, você não vai encontrar por onde. Porque, inclusive, o desempenho do Brasil nas competições internacionais é dos melhores do mundo há décadas. Enquanto que na educação regular a gente tem um desempenho sofrível, né? Para não falar pior. E o mesmo aluno que passou lá pelo PISA e que não teve um bom rendimento, na educação profissional ele é um sujeito transformador, um sujeito, sabe, aderente e tal. Por quê? Porque a gente vai na alma do brasileiro, que é aprender fazendo. Eu digo, é aprender do pé para a cabeça e não da cabeça para o pé. E a gente quer insistir em modelos que às vezes não são aqueles que dão a melhor resposta. Aí a educação profissional, né, pelo agir, pelo fazer na aula, traz o significado desses conteúdos, desses conceitos, de uma maneira vivenciada. E aí o brasileiro é o melhor do mundo, né? Do pé para a cabeça, igual o futebol. A gente tem vivenciado agora uma modificação desse modelo que estão chamando de ensino articulado, né? Estão trazendo talvez um pouquinho dessa modificação na grade pedagógica e, consequentemente, no tempo também desse aluno na escola. Você acha que é um processo de acesso a essa inovação, a esse empreendedorismo, ou ainda estamos engatinhando? A gente está engatinhando porque as estruturas não estão prontas para dar essa resposta. Mesmo que você diga, vamos botar escola e horário integral para todo mundo, mesmo que tenha dinheiro para isso, não tem projeto pedagógico, não tem estrutura curricular boa ainda para atender isso. Então, acho louvável, acho que é um passo que tem que ser dado e vamos vencer essa precariedade a partir da prática, da construção. A gente não pode esperar ser perfeito para começar, senão a gente não tinha o Windows até hoje. Porque todo dia saiu uma correção, né? Estavam aperfeiçoando ainda e não tinham lançado. Então a gente precisa fazer a mesma coisa com a educação e engajar todos, e especialmente o corpo docente, todo mundo em torno de um projeto de nação. A gente está precisando reconhecer isso e hoje a gente vive muitas parcialidades e muita intolerância, muita divisão desnecessária. O Brasil nunca foi assim. Paulo, você já está no encerramento aqui, né? A conversa está interessante, a gente desviou um pouco aqui para a questão da educação, mas a inovação está muito ligada à tecnologia. Eu queria que você, o Roger, pudesse dar outros exemplos de inovação que não esteja ligada à tecnologia, porque as pessoas entendem que tudo que é inovação e tecnologia está ali dentro, né? Mas nós temos algumas outras inovações que passam longe da tecnologia. Então, eu queria que vocês abordassem também alguma situação de inovação que a tecnologia não foi um ponto principal dessa realização. Adalberto, puxando até aqui dentro da casa, né, do Senac Sergipe, dando um exemplo do que a gente, inclusive, está nesse processo, né? O Senac Nacional está num direcionamento muito forte nessa parte de inovação. Vou dar um exemplo aqui em N cursos, né, que pode inovar e não necessariamente em tecnologia associada, né? A parte de gastronomia, né? Vou dar um exemplo. Se a pessoa consegue fazer um prato
com molho de mangaba, que é daqui da nossa região, com castanha de caju e outros adereços nossos, isso vira um sabor diferenciado que vai ficar na memória. Ele inovou num prato, né, numa culinária, e aquilo fez sucesso. A mesma coisa, partindo disso aí, também moda, né? O cara conseguiu fazer um vestido, né, com um tipo de costura diferente, com, né, um design, seja lá o que for, que isso deu uma proporção e uma visibilidade grande. Ele inovou na moda. Não necessariamente ele usou uma máquina de costura, né, um corte, né, um molde, pode até ter usado a tecnologia para pesquisar anteriormente, mas a confecção daquilo não necessariamente passou por tecnologia. Então, voltando mais uma vez, que a inovação é para todos. E digo mais, inovação está em todo lugar. O que Paulo falou, e eu concordo, né, a gente precisa dar condições às pessoas, permitir que as pessoas, né, busquem seus sonhos, e que a inovação, a criatividade do povo brasileiro é muito grande. Se eles tiverem acesso, se eles puderem ter essa forma de poder ter, explorar o que está já dentro dele, com certeza o nosso país será outro país muito em breve. Então, essa questão da inovação, né? Ela realmente, às vezes a gente fica meio viciado quando fala dela e tal, pensando nesse mundo digital. Mas isso é uma faceta, porque a rigor a gente tem inovação nos mais diversos campos e a humanidade sempre foi inovadora, desde quando inventou a roda ou acendeu o fogo, né? Então sempre são passos de inovação. A gente hoje tem ferramentas diversas, tem informações, tem tudo que enriquece muito esse ambiente. Mas a gente precisa lembrar que produto, embora seja um aspecto muito presente da inovação, mas são muitos de vida curta, né? É o celular do verão. Próximo verão já é outro. Então a gente tem essa questão, né, da inovação como processo contínuo, mas existem processos que são inovados e permanecem por muitos anos acontecendo. Então as inovações de processo, elas são muito mais duradouras e às vezes mais impactantes do que as de produtos, né? Um exemplo, restaurante Aquilo. Sei lá, 50, 40 anos atrás alguém criou isso e está aí funcionando até hoje. Todo dia aparece um restaurante novo, né? Usando praticamente do mesmo ambiente, só que com um novo arranjo funcional. E pronto, cada um se serve, pesa a sua própria comida e tal, e paga aquele preço justo, vamos dizer assim. Então essas são formas de inovação que estão aí acontecendo. Muitas delas, às vezes a forma de organizar a fila no aeroporto, né, para entrar no avião, ou para desembarcar do avião, sem levantar todo mundo e ficar segurando as malas em pé dentro do avião, né? Então são coisas que são inovações simples, mas funcionais. Então a gente tem que estar atento para essas oportunidades. Então aquele que trabalha no serviço público, ou no hospital, ou em escolas e tal, tem chances imensas de estar convivendo e trazendo inovação e melhorando o conforto e o dia a dia de todos. E aí, Adalberto? Fim? A conversa está interessante, né? Mas infelizmente o tempo a gente tem que regular. Agradecer muito a presença do professor Paulo, do Roger aqui presente, né? Sempre colaborando conosco. Agradecemos muito. E o professor Frank aqui coordenando esse podcast hoje. Ficamos muito felizes e agradecidos pela presença de todos. Esse foi mais um Senac em Rede. Queria agradecer aqui ao Adalberto, ao Paulo, ao Roger, que estiveram aqui com a gente. Voltem sempre ao Senac em Rede. É a minha primeira vez enquanto, né, condutor, mediador aqui do Senac em Rede, mas a gente segue com novos capítulos, com novos episódios, trazendo um bate-papo inteligente, um bate-papo bacana e deixando o Senac ainda mais próximo de vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo Senac em Rede. O Senac Sergipe é uma rede de 6 unidades e 3 carretas-escola que se movimentam para transformar vidas. Não estamos só formando trabalhadores, mas protagonistas. Preparamos pessoas que comandam suas trajetórias. Estamos prontos para levar o Senac ainda mais longe, com novas unidades, a novos patamares, com a criação de uma faculdade de tecnologia. Mais do que uma instituição de ensino, o Senac carrega o propósito de transformar futuros, com cidadania, inclusão e inserção produtiva.